Meus caros, comentário aqui no conteúdo edificante acerca da reforma da Previdência, que vai dar o seu início a partir dessa quarta-feira, quando Bolsonaro deve apresentar as primeiras propostas para serem discutidas nas comissões, passar por votações tanto na Câmara de Deputados e Senado. Lembrando que é necessário para aprovar ela 3/5 nas votações, e em ambas as casas tem que ser votadas 2 vezes, uma de modo preliminar e depois em plenário. Bom, o que se tem por aí em mente, ou melhor dizendo, externado pelo próprio presidente, é que 65 anos seria o tempo de contribuição para os homens, 62 para as mulheres, e não se falou mais nada sobre. Fato é que em outras fontes ou entrevistas, falas do próprio Bolsonaro, a gente pode ter uma ideia exatamente daquilo que pode ocorrer, e até mesmo nessa proposta que vai para então o Congresso tem muitas coisas que foram, ou tudo leva a crer que tem muitas coisas que foram então faladas na época do governo Temer, ou na tentativa do governo Temer de implementar, aprovar essa reforma da Previdência. Fato é que a grande problemática não é em si a Previdência, mas sim os gastos que o Brasil tem, a dívida enorme do Brasil, a dívida externa. E em algumas coisas tem que ser, vamos dizer assim, passado então a limpo ou melhorado, como é o caso da Previdência. Eu sou de um que defendo a reforma da Previdência, no entanto, de uma maneira justa, equânime, e não de uma maneira que venha prejudicar ainda mais o trabalhador. Pois, se é para fazer reforma com o trabalhador principal, por que não fazer com judiciário, executivo e legislativo, os 3 poderes que dão mais gastos para o Brasil? Segundo pesquisas, para você ter uma ideia, a média salarial de gasto com o funcionalismo público do executivo é de 7.500, já do legislativo passa de 20 mil. Nós temos, por exemplo, a presidência, que é de modo singular ou privada, até um outro nome, especial por parte dos congressistas, que faz com que, por exemplo, a cada ano que eles têm de um mandato, se ficarem 8, claro, no caso dos senadores é 8 anos, eles já têm garantido no mínimo de aposentadoria 8 mil. Se eles conseguirem contribuir até 35 anos, com a idade que aí está atualmente, de 60 anos de contribuição, eles vão ter literalmente o mesmo salário de quando eles estavam exercendo o cargo eletivo de senador, que hoje dá aí um montante de mais de 30 mil reais de aposentadoria, bem como os deputados federais. Aí você percebe 30 mil reais, né? O próprio presidente também recebe 30 mil, um pouco mais de 30 mil reais. Por que não diminuir o salário e por que não adequar as aposentadorias até mesmo do presidente, para que não venha dar tanta despesa? Se você vai para o judiciário, um juiz também ganha ali um patamar de um pouco mais de 30 mil reais. E também tem a previdência exatamente especial, que lhe garante várias benesses, como eu já até falei, coisas que não deveriam existir, como a questão da aposentadoria compulsória em crimes ou por conta de alguns delitos, algumas coisas nesse sentido. Tem que ser cortado todos esses privilégios. Bem como, se você for analisar, tantos privilégios que os deputados têm, é cota disso, é cota daquilo. Inclusive, saiu em notícia que o Rodrigo Maia não queria defender, então, a nova política ou até mesmo a decisão judicial
referente a um privilégio, que era o privilégio de receber o salário, a quantia por reeleição. Até isso tem privilégio, o sujeito que é reeleito ganha um pouco mais, porque foi reeleito, é como se fosse um bônus ou um prêmio por ter conseguido a reeleição. É lamentável nós termos esse tipo de cenário de configuração, enquanto que o trabalhador comum na esfera privada não tem direito quase que nenhum. Eu estava vendo em notícia que dizem que é muito sério, tem que haver essa reforma da Previdência. Se não houver, vão ter que aumentar os tributos, a carga tributária, que já é alta, diga-se de passagem, porque para solucionar a dívida do Brasil, como já disse, pública, tem que fazer essas medidas, porque a tendência é só aumentar. Me parece que hoje está em 200 milhões ou trilhões, e de um cálculo de 2020 para até quase 2030 é sempre aumentar, chegando no montante que hoje está de 220 para 400, quase que o dobro, tá? Então é sério. Aí outra alternativa que eles vê também, né, a possibilidade, se não for pela reforma da Previdência e não for pelo aumento da carga tributária, é por conta ou fazendo da inflação, né? Conseguir pela inflação então controlar a dívida pública. Aí pode ter outros problemas também, né? Ou se não ainda, no caso da reforma da Previdência, se não for aprovada como está aí para ser, vão fazer ou tentar o modus operandi do que acontece no Chile, né? Daquela aposentadoria por capitalização, eu já até falei aqui no canal, mas seria apenas para os jovens, porque segundo pesquisas, informações, daqui a 3 décadas nós teremos muito mais idosos, muito mais pessoas não trabalhando do que pessoas trabalhando, enfim. Mas o grande problema, como já disse, não é o trabalhador comum, que aliás cada vez mais está ficando sem direitos, é o funcionalismo público. Né? Diminui os salários dos mesmos, diminui as regalias que eles têm, os privilégios, corta alguns cargos, ou como já está até sendo feito um pouco, né, que são quase que elefantes brancos que não servem para nada. Diminui a questão da possibilidade de aposentadoria, né, com o mesmo valor de senador ou deputado quando eles ganham trabalhando. A coisa melhora. Só para você ter uma ideia, o trabalhador comum, ele não chega a ganhar o teto da Previdência, que atual é de 5.800, um pouco mais de 800 reais, 5.800 e poucos reais. E o senador, ele se aposenta com seu salário integral, aí com mais de 30 mil, né? No cenário atual. Então, só para você ver a disparidade, a desigualdade que existe do funcionalismo público para o funcionalismo, vamos dizer assim, privado, né? Isso é inadmissível. Então, por isso que eu defendo sim a reforma. Agora, a reforma para quem? Para políticos, para o pessoal que trabalha no executivo, no legislativo, que é no caso dos senadores políticos, ou até mesmo presidente, governador, etc. E também no poder executivo, legislativo e judiciário. Os juízes, os magistrados também estão ganhando muito, o pessoal que trabalha também muito. Inclusive, segundo informações, o próprio Bolsonaro, se conseguir aprovar, pediria para que os governadores e prefeitos fizessem o mesmo para diminuir exatamente a dívida, porque também os estados gastam e muito com seus parlamentares estaduais, bem como com os vereadores, no caso da esfera municipal. Eu já disse aqui até mesmo, acho que foi num vídeo anterior, de ontem, que teve um camarada aqui na cidade que ele fez campanha em nome de diminuir o seu próprio salário, mas chegou na hora H, né? Ele, na maior cara de pau, na maior pachorra, ele disse: não, eu sou digno disso aqui, como se de fato
ele trabalhasse para aquilo, né? Como se ele estivesse na esfera privada e não fosse nós que pagássemos ele com os nossos tributos. Inclusive o sujeito fez uma coisa bem sacana. Ele voltou para não diminuir o seu salário e voltou para aumentar a carga tributária, aqui no caso que era da água, né, da tarifa da água e da coleta do lixo. Claro, né? Aumenta o imposto, aí obviamente pode mais tarde aumentar, como ocorreu em outra oportunidade, o próprio salário deles. Inclusive teve um outro vereador lamentavelmente dizendo o seguinte: olha, se é para voltar meu salário, eu estou a favor, eu voto. Agora diminuir? Não, isso aí é fazer politicagem, é politicagem. Não é de fato prezar pelo bem da população, pelo bem da nação, é fazer politicagem. É lamentável, estando o Brasil do jeito que está, na crise que está. Sem falar que ambos que assim ponderaram, um é aposentado, né? Aí ganha mais um dinheirinho como vereador e pode se aposentar ainda como vereador, com 2 aposentadorias. Esse é o grande problema também, né? Porque, por exemplo, um político, ele já tem a sua profissão. Às vezes ele é advogado, às vezes, perdão, ele é empreendedor, empresário, enfim, e aí vai, e ele tem aposentadoria de advogado, aposentadoria de empresário, e ainda quer a aposentadoria de senador, de deputado, e ganhar. Deveria fazer de graça, de modo voluntário, porque não precisa, né? Para você ver como é que é a coisa, né? É lamentável nós refrearmos esses abusos que aí acontecem. Eu sou defensor do seguinte: o sujeito quer ser senador, então assim seja. É digno de ganhar o seu salário? É. Agora, não venha já com uma aposentadoria ou com alguma profissão ganhando e ainda com um plus de um cargo eletivo. Mas culpa de tudo isso, sabe quem que é? Do próprio eleitor, votante, que percebendo isso, vota, né? Agora, para ajudar, por exemplo, um sujeito pobre que às vezes não tem uma profissão fixa, eles não ajudam com um voto para colocar lá para fazer o bem para o povo. Não, eles ainda rotulam o camarada que não quer nada, que é vadio, que é isso e aquilo que o outro. Né? Agora, um espertinho aí, para ganhar vários salários, para ganhar várias aposentadorias, eles vão, não, é isso aí mesmo, né? Então sofre aí, ó, sofre as consequências, né? Por conta da burrice, sofre as consequências. Dê o seu like, comente acerca dessa questão da reforma da Previdência. Diga-se passagem, para quem não sabe, ainda não foi aprovado nada, está no campo das especulações, vai ser apresentado. Isso vai demorar um pouco, pode até acontecer o que aconteceu no governo Temer, que queria aprovar, não aprovaram absolutamente nada. Aí vai passar pelas casas, revisão, votação, tem que ter o quórum, como já disse, 3/5, etc. Tá? Pode se alongar o ano todo, até ano que vem, ou até mesmo o mandato todo do Bolsonaro, tá? Até porque, mesmo que fosse aprovada essa reforma da Previdência, ela só teria vigência, o valor, segundo a proposta, já que é de uma maneira gradual, daqui a 10 anos, né? Ou se tivesse algumas mudanças, seriam pequenas, de ano em ano, até chegar no 10º ano, que seria a mudança mesmo por completo, ok? Ou a reforma, né? Abraço e até a próxima. Comente, like, inscreva no canal. E esse foi mais um comentário do Bruno G aqui no Conteúdo Edificante.